Fala nação, uma boa terça-feira. Estou aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações do Mengão que joga nesta noite às 21h30 contra a equipe do Vitória, lá em Salvador, pelo Campeonato Brasileiro. Estou trazendo um corte com essas últimas informações, provável escalação do Mengão para esse jogo de logo mais. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários e vamos com Parecida está a situação do Arrasca nesse começo de temporada com a do ano passado. É verdade. As pessoas às vezes olham para uma temporada como essa e falam, pô, mas até outro dia, em dezembro, ele estava comendo a bola, ele era o melhor jogador do futebol brasileiro em dezembro, por que em janeiro, fevereiro, ele não está jogando aquilo que ele jogou no fim do ano? Rolaram férias, os clubes pararam e o Arrascaeta tem essa característica, ele demora mesmo um pouquinho mais que os outros para engrenar na temporada. Nessa, ele estreou contra o São Paulo, entrou no segundo tempo, né, na estreia do Campeonato Brasileiro. Depois ele foi titular contra o Corinthians, jogou 69 minutos, não jogou bem. E contra o Inter jogou os 90 minutos e marcou um gol. O Arrasca do ano passado, nos primeiros 3 jogos, também estava assim, em marcha mais lenta. Ele também tinha 2 jogos como reserva, agora são os... Né, Esse ano ele jogou mais minutos, né? Ano passado foram os 3 como reserva, esse ano 2 como reserva. Esse ano jogou mais minutos, já que no ano passado. Porque ele jogou 109 ano passado e esse ano... Exato, até porque 193. Os primeiros jogos da temporada desse ano valem mais do que do ano passado. Exato. Mas se você lembrar, quando começou, eu lembro bem, quando começou o Campeonato Brasileiro, havia um tom assim não de cobrança, mas era um tom de expectativa, porque o Arrasca tinha feito uma cirurgia no fim de 24. Isso. Demorou para ele engrenar em 25 e foi justamente contra o Vitória, quando ele marca aquele gol de bico, que ele começa a fazer gol e não para mais no Campeonato Brasileiro. Então, assim, é um jogador que ainda está, como o time do Flamengo, ainda está engatando as marchas. Ele vai aquecendo, né? Assim, talvez entre os outros jogadores seja aquele que precisa de um tempo maior para poder se estabilizar numa temporada. O Flamengo tem esse jogo de hoje, tem domingo Botafogo e na semana que vem, na quinta-feira, a primeira partida pela Recopa Sul-Americana contra o Lanús. É claro que o Flamengo pensa e pretende chegar à final do Campeonato Carioca e é óbvio que o Flamengo, no segundo jogo contra o Lanús, quer comemorar o título. E vai ter uma vantagem inequívoca contra o Botafogo. Certamente. O Botafogo joga quinta-feira contra o Fluminense. E o Flamengo joga hoje. O Flamengo vai ter 4 dias, enquanto o Botafogo vai ter 2 para o Clássico. E aí são competições diferentes, não tinha muito o que fazer. O Campeonato Brasileiro já tinha soltado a sua tabela há muito tempo e só no domingo, ou melhor, no sábado, ficou definido que Botafogo e Flamengo se enfrentariam. Diga. Não, com relação ao Arrascaeta, eu estava até pesquisando aqui para poder ver qual foi o primeiro jogo na temporada passada que ele tinha atuado por 90 minutos. O primeiro jogo que ele atuou na temporada passada por 90 minutos foi entre o final do mês de fevereiro e início do mês de março, ou seja, isso dá quase um mês de diferença. Considerável. Que é o que a gente está falando em termos de preparação. Quando a gente fala de início de preparação e a gente coloca um mês de diferença praticamente para um atleta poder jogar 90 minutos, é essa a diferença que dá. E de um jogador que é muito específico. O tratamento dele físico ele tem que ser muito especificidades. De todos os times que pararam, todos pararam, evidentemente. Então, de todos os times que recomeçaram esse 26, eu acho que o Flamengo é aquele que está mais diferente em relação ao Foi o que terminou mais tarde. O Corinthians terminou mais tarde, né? O Flamengo jogou dia voltou. 17. E o Corinthians e o Vasco jogaram dia 21. O Flamengo encerrou sua participação dia 17. A única coisa que eu falaria, André, que me incomoda um pouco é quando se começa a questionar o que vai ser a temporada do Flamengo. Eu acho que é muito precoce você questionar agora o que vai ser a temporada do Flamengo, entende? Me parece que há uma precipitação na avaliação e aí essa precipitação gera uma série de certezas que eu acho que ninguém pode ter nesse instante. Eu tenho a impressão, ninguém me disse isso, não foi algo dito pelo Flamengo que eu tenho apurado, eu tenho só a impressão de que o planejamento do Felipe para uma temporada tão extenuante era começar mesmo devagar, tanto que ele foi obrigado, ele foi orientado pela direção a antecipar a estreia dos titulares por causa do baixo rendimento do... Que ele esperava, então assim, a impressão que me passa é que o Flamengo já esperava começar o ano um pouco mais em marcha lenta e ir ganhando corpo ao longo da temporada. Mas eu acho que o Flamengo é de todo mundo, nesse momento, aquele que está mais diferente em relação ao ano passado, porque no ano passado ele terminou lá em cima. Alto. O último jogo do Flamengo, na temporada contra o PSG,
É um negócio muito forte, muito absurdo. E isso está saltando aos olhos na defesa. O Flamengo, claro, todos os setores do time ainda estão no comecinho, estão estranhos. Mas a defesa, os titulares levaram 8 gols já. Mas sabe o que eu ia falar antes de você citar a questão defensiva, Rizek? Quando você não tem uma pré-temporada, você acaba abrindo mão da questão física, era o trabalho físico mesmo. Eu odiava a pré-temporada porque eram os jogos, eu passava um mês, Rizek, voltando quebrada, não conseguindo andar, travada. É um mês inteiro de preparação física e aos poucos você vai colocando a bola para ter o treino tático, né? O movimento com bola e tudo, né? Aqueles reduzidos mais intensos. Você concorda que tudo leva a crer que o Felipe queria priorizar mais a parte física nesse começo e foi obrigado a pular etapas? O jogo do Flamengo, querendo ou não, passa pelo pé de pressiona, passa pelo momento que você está pressionando o adversário, você perdeu a bola, você está ali. É claro que é um time que tem uma qualidade técnica incrível, mas passa muito pelo momento sem bola que o Felipe Luiz sempre falou. E o fato de você não ter pré-temporada claramente impacta diretamente nessa questão do Flamengo não encaixar e sofrer exatamente os gols que vem sofrendo, porque não teve pré-temporada. A questão física não foi como temporadas anteriores que você acaba priorizando aquilo ali. E o Arrascaeta é uma prova disso. O Arrascaeta é uma das provas disso, entendeu? Então, assim, eu acho muito natural a gente ver essa queda de desempenho, fora que não teve pré-temporada, mas pelo jogo que o Flamengo acaba fazendo sem bola, que você precisa da questão física, para os movimentos serem coordenados. Para mim, o Flamengo passa exatamente todos os times passam, mas o jogo do Flamengo passa muito por isso também. Para corroborar com o que a Calan disse, o Felipe Luiz é um treinador que na temporada passada, em determinado momento, ele abriu mão do que para mim é o melhor centroavante em termos técnicos do continente. Ele abriu mão desse cara porque no entendimento dele, ele não estava entregando fisicamente o que ele exige demais dos jogadores dele com relação a essa questão da pressão, do momento sem bola e tal, assim. Então, o jogo do Flamengo passa por isso, passa por fazer essa pressão, passa por ser um time muito intenso também sem bola. Se você fisicamente está abaixo, e até em termos também de organização, a gente tem jogador. O Paquetá vai fazer o 3º jogo pelo Flamengo. Então, assim, ele tem mais jogo do que treino. Esse cara ele ainda não está encaixado no contexto exatamente da maneira organizada de subir para pressionar, como é que faz. Então, assim, tem peças também que estão entrando no time, então é natural que haja essa, entre aspas, essa dificuldade, essa desorganização momentânea que, quando você fala do sistema defensivo, acaba sendo quem sofre mais. Tá? Porque se o ataque deixa de fazer 2 gols, mas aí o Pedro vai lá e guarda 1, beleza, tá? Fez o papel dele. Agora você lá atrás... 8 gols em 5 jogos, né? Dos titulares. Isso mostra o quanto está desequilibrado. Agora, esses números e o próprio desempenho, em 6 pontos disputados no campeonato, está com 1 ponto conquistado, nada disso é para colocar em dúvida a capacidade e o poderio que tem o Flamengo. Aos poucos, evidentemente, os ajustes vão começar a acontecer e o sistema defensivo, que é um sistema forte, não só do ponto de vista quando atacado, mas também quando vai à área adversária. Olha como é que o Flamengo termina a temporada de 2025 com os seus zagueiros se destacando na área adversária. O gol da conquista da Libertadores é marcado por um zagueiro, o Danilo. Então, aos poucos, esse ajuste vai acontecer. Eu estava pensando, até no que você falou na abertura do programa, né, de 6 pontos, ganhou 1. Isso tem um peso? Tem um peso, mas olhando o contexto, os outros adversários também vão ter os seus tropeços. E o mais provável é que o número de tropeços do Flamengo seja menor. Consequentemente, um ponto perdido aqui ou perdido acolá, ele pode ser recuperado. Eu acho que eu continuo tendo, para mim, são 2 rodadas, então eu vou trazer um conceito do ano passado. O favorito isolado para a conquista do campeonato, na primeira prateleira, para mim, é o Flamengo. E aí, na segunda prateleira, você tem outros candidatos, outras equipes. Mas o Flamengo, para mim, continua isolado na primeira prateleira como favorita. Mesmo com a chegada do Arias para o Palmeiras, isso muda alguma coisa na sua avaliação? Vamos ter que ver. Deixa mais próximo, mas eu concordo. É um baita jogador. Eu também acho que o Flamengo é o maior favorito. Ele continua isolado. Houve uma época que começava a temporada, não sei se vocês vão concordar, com Flamengo e Palmeiras sentados à mesma prateleira. Os 2 ali. Mas dessa vez não. Dessa vez o Flamengo está isolado nessa prateleira. O Palmeiras
está ali tentando se remontar. As movimentações do Palmeiras, elas trazem jogador cascudo, Marlon Freitas, João Arias. Agora, isso vai ter que funcionar no campo, porque o Palmeiras vai ter que jogar mais do que jogou no ano passado. Eu vejo os dois numa mesa prateleira, com o Flamengo à frente, e vejo o Cruzeiro um abaixo como desafiante, como um candidato, não um favorito. Favoritos são, na ordem, para mim, o Flamengo, pelo elenco que tem. Pontos corridos não tem muito segredo. Eles são vencidos em 90% dos casos pelos melhores elencos. A regularidade que esse elenco apresenta. Então, como o elenco do Flamengo ainda sobressai, ele é o grande favorito. Sim. Seguido pelo Palmeiras, e vejo o Cruzeiro como um desafiante. E ele foi, no ano passado, desafiante, muito em função do modelo de jogo. Que nesse ano ainda é uma dúvida. Eu não estou duvidando da qualidade do Tite. Nunca. Estou duvidando se o Tite será capaz de entregar um modelo de jogo neste elenco à altura do que o Jardim entregou, porque eles pensam futebol de um jeito diferente. Então eu acho que vai ter uma reconstrução do Cruzeiro. Vai ser repaginado. Repaginado, cujo capítulo final não podemos prever qual será, pode até ser que melhore. Então, como o Cruzeiro, para mim, ainda é uma interrogação, eu vejo o Cruzeiro como um desafiante e os dois como favoritos. Posso criar uma outra categoria depois dos desafiantes? Os que estão à espreita. Fluminense, Corinthians e Grêmio. O Corinthians, pelo calendário e pelas falas do Dorival, de que é impossível jogar todas as competições, que terá que fazer escolhas, eu acho que é natural o caminho corintiano nas Copas. Mas natural. Eu entendo que o PC está falando, ainda mais pela última temporada. Últimas temporadas. E por aquilo que o Dorival fala, que vai ser impossível jogar as 3 competições. Então eu acho que o Corinthians vai fazer uma escolha natural pelas Copas. Mas o Corinthians desafiou, claro, início de temporada. Desafiou o Flamengo, foi melhor. Desafiou o Palmeiras, foi bem melhor. No mata-mata. Então, por isso que acende uma... Eu concordo plenamente. No mata-mata, ele passou no passado pelo Cruzeiro, pelo Palmeiras, esse ano pelo Flamengo. Então, no mata-mata, o Corinthians encara qualquer um no mata-mata. Eu concordo, mas você vê o time do Corinthians... É bacana, assim, tá bacana de assistir. Não, então, você está corroborando o que eu estou dizendo. Sim. No mata-mata, o Corinthians tem chance de ganhar a Libertadores. Tem chance. Mas eu não vejo chance de disputar a Libertadores, a Copa do Brasil e o Brasileiro para ganhar com o elenco que tem. Domingo o Corinthians jogou mais, pelo menos a meu juízo, teve mais volume de jogo do que o Palmeiras. Teve. Né? Tinha uma hora do jogo que o Palmeiras não conseguia se achar. E quando eu citei o Grêmio, primeiro que para mim, nesse instante, começo da temporada, o Grêmio tem um centroavante que define. E a gente sabe que centroavante que define pode muito bem fazer a diferença. E eu acho que o Grêmio tem condições. Principalmente assim, eu particularmente sou fã do Luiz Castro. Gosto muito do trabalho dele e jamais vou me esquecer, André Rizek, Luiz Castro, à frente uma mesa e ele dizendo: a Croácia vai fazer isso, vai fazer isso, vai fazer isso e vai fazer isso. E se o Brasil não fizer isso vai dar ruim. Deu. Só para acrescentar com relação ao que a gente estava falando da defesa do Flamengo e do aspecto físico, 2 jogadores que... primeiro que para mim é o melhor, tecnicamente o melhor zagueiro do país, que é o Léo Ortiz. Sim. E o outro que viveu a melhor temporada da carreira do ano passado, que é o Léo Pereira. E esses 2 caras, assim, iniciaram a temporada... tecnicamente, a gente está falando muito do físico, mas começaram a temporada tecnicamente abaixo. E, para mim, o que ajuda a explicar, e é algo que, assim, que é muito traiçoeiro, a gente acabar diferenciando 2 coisas que, na verdade, elas estão interligadas diretamente. O físico e o técnico, eles andam o tempo todo caminhando de mãos dadas. Então a gente tem muito essa questão de várias vezes em algumas análises, não, porque tecnicamente, porque fisicamente, se o jogador não estiver bem fisicamente, tecnicamente a probabilidade dele fazer a diferença é muito abaixo, porque assim, principalmente quando a gente fala de 2026, um futebol, uma maneira de jogar que é cada vez mais intensa, de um treinador, como a gente já falou aqui várias vezes. O Léo Ortiz está bem abaixo, né? Está bem abaixo, mas eu acho que surpreendi dele ser titular contra o Inter. Mas eu acho que tem uma relação com o aspecto. Pedro. Não, então, justamente. E pode acontecer de repente, até porque o Flamengo tem outros 2 zagueiraços no banco. Por isso que eu me surpreendi. E o Danilo. Eu achei que o Felipe fosse, diante do que vinha sendo o ano do Léo Ortiz, até aqui, né, gente, fevereiro. Muito bom jogador. Mas como ele tá abaixo e tem no banco Danilo e Vitão, eu falei, cara, ele vai barrar. E é um outro. Não barrou. Não, pode ser. Ele jogou mal de novo, na minha opinião. Pode ser que haja uma alteração do Felipe Luiz olhar e falar assim, cara, ele tecnicamente é o melhor zagueiro do meu elenco, mas fisicamente tem outros 2 aqui que estão
estão melhores. Então, até para ele trabalhar também de forma individual, lá, dar uma carga maior no dia a dia, no trabalho ali. Um lance que corrobora com o que você está dizendo, as pessoas acham que um erro técnico, o lance do Pulgar contra o São Paulo. É um erro técnico, eu concordo, mas ele está completamente ali. Perna já tá bamba, já tá. Eu queria acrescentar, assim, mais um aspecto que às vezes ele é meio que menosprezado, mas eu considero super importante. Quando termina a decisão com um pênalti com o PSG e o PSG conquista o título, aí pega o avião, volta. Mas mentalmente, o coração está em êxtase, porque você ganhou 2 títulos e foi eliminado num pênalti. Mas mentalmente você está acabado mentalmente. E essa temporada, com a mudança do calendário, ela não te permitiu fazer uma coisa meio pausada, meio paulatinamente. Não, ela já falou, estreia contra o São Paulo, depois tem a final da Supercopa e depois é o Inter no Maracanã. Para ninguém, né? Para ninguém. Agora, tem esse aspecto que eu considero muito importante e às vezes a Aline, como atleta, deve ter percebido isso muito quando ela atuava. A gente, às vezes, minimiza a questão mental do jogador, do atleta. A gente acha que acabou a temporada, entrou de férias, voltou. Cara, sabe a saturação do tipo... O São Paulo, que caramba, tem tido problema nos últimos anos, né, de saúde de jogador, recuperação de jogador, estrutura para isso, já fez uma sequência de jogos assim que achei inacreditável para ser janeiro e fevereiro. E aí é só... Escapar do rebaixamento, jogar a estreia com o Flamengo em alto nível, já vejo um desgaste assim, no time do São Paulo. Fora o extracampo. Claro. Então, e a gente já vejo o São Paulo em fevereiro, já passou uma vida para o São Paulo. A gente só fica no aspecto físico e técnico, que eu acho que são absolutamente relevantes, mas tem esse outro aspecto. Ali, nenhum daqueles caras que está ali no painel, e todos os caras que jogam com aqueles que estão no painel, nenhum deles é máquina. É por isso que sempre faço essa ressalva, eu nunca serei dirigente de clube, não tenho nenhum talento para isso, nem vontade, não sei como é que é tomar decisões no dia a dia, só sei no campo teórico. Do campo teórico, olhando de fora, e a sua área minoritária, quase nenhum comentarista que por aqui passa concorda comigo. Eu acho, sinceramente, se um treinador faz um planejamento, como o Felipe fez para o Flamengo, de deixar de lado o estadual, porque é humanamente impossível disputar tudo em nível máximo. E aí a diretoria veio e falou, não, você vai jogar com os titulares. Eu, sinceramente, não sei qual seria o impacto, para mim, nenhum, do Flamengo não disputar a semifinal do Campeonato Carioca, não disputar as quartas de final, não brigar pelo título. Se o treinador fala que o melhor para o elenco, se preparar fisicamente, é deixar isso de lado e se preocupar com outras coisas. Para mim, as outras coisas são tão mais importantes que eu não veria problema, por exemplo, em ser eliminado do estadual precocemente. E digo mesmo para o São Paulo, que acabou fazendo uma sequência de jogos absurda com o time titular para escapar do rebaixamento. Eu acho que isso em algum momento pode pagar um preço cuja recompensa não é tão alta assim, que é o torneio que para mim é meramente preparatório, que é o estadual, mas os clubes não conseguem. Por exemplo, o Botafogo, estava refletindo sobre isso. O Botafogo me garante que domingo é jogo à vera, força máxima. Só que aí eu olho os desafios da semana, Fluminense e quinta-feira no Brasileiro. O jogo mais importante é quarta-feira contra o Nacional Potosí, que é um jogo de redução de danos. Mas aparentemente o Botafogo vai poupar contra o Fluminense, porque vai ser impossível jogar quinta, domingo e quarta com o mesmo time. E a minha escolha sempre seria a última para o estadual. Vou trazer aqui agora mais algumas informações desse próximo jogo do Flamengo, que vai ser nesta terça-feira, às 21h30, lá em Salvador, contra a equipe do Vitória. Estou trazendo aqui agora a classificação do Campeonato Brasileiro. O Flamengo está ali na 14ª colocação do campeonato, 2 jogos, 1 derrota e 1 empate. Já a equipe do Vitória está na 12ª colocação, 1 vitória e 1 derrota. Venceu a equipe do Remo jogando na sua casa e foi derrotado fora de casa pela equipe do Palmeiras. Estou trazendo aqui agora os últimos 5 jogos da equipe do Vitória e tal Campeonato Baiano e também o Campeonato Brasileiro. Desses 5 jogos são 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Esse empate foi no último jogo pelo Campeonato Baiano, onde jogaram contra a equipe do Jequié e empataram pelo placar de 2-2. Estou trazendo aqui agora um recorte dos últimos 5 jogos entre Flamengo e Vitória. São 4 vitórias do Flamengo e 1 empate. Um retrospecto muito positivo
para o Mengão. Detalhe, o último jogo que eles fizeram na temporada passada pelo Campeonato Brasileiro, jogando no Maracanã, o Flamengo venceu a equipe do Vitória pelo placar de 8-0. Enfim, jogo difícil lá em Salvador, mas o Flamengo tem totais condições de voltar de lá com os 3 pontos na bagagem e conquistar sua primeira vitória na competição. Lembrando, o Flamengo é o principal candidato ao título brasileiro. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu, nação!